Mensagem de número 27. Título: A palavra profética e o juízo dos escarnecedores. Leitura da Bíblia, 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Tudo que o Senhor tem feito através da sua igreja, desde o dia de Pentecostes, quando gerou a sua amada igreja, Ele tem operado na igreja nos primeiros dias, quando a igreja foi gerada, por meio dos 12 apóstolos, e principalmente por meio do apóstolo Pedro, e através da sua palavra, da palavra de Deus, ministrada por meio de Pedro, se tornou o ensinamento dos apóstolos, que a igreja seguia, dava direção a ela, e a igreja tinha saúde espiritual, e as coisas prosperavam, e o número de pessoas acrescido a cada dia, e a bênção e os milagres e os prodígios ocorriam por meio dos apóstolos naqueles primeiros dias. Eram dias gloriosos, maravilhosos e vitoriosos. Por isso que Pedro, ele passou por aqueles dias como um protagonista. Deus o usava para falar a sua palavra, Deus o usava para dar direção para a igreja como uma candeia que brilha numa noite escura, num lugar escuro, para dar direção e para conduzir a igreja até a volta do Senhor. E naqueles primeiros dias havia muitos milagres, sinais, prodígios. Por quê? Porque o Espírito Santo tinha total liberdade na igreja para governar a igreja, dar direção para a igreja e usar a igreja como instrumento para executar a obra de Deus. Era simples assim. Era a palavra do ensinamento dos apóstolos, e a igreja não tinha outra coisa senão ter comunhão sobre essa palavra, sobre o ensinamento dos apóstolos, e a vida da igreja acontecia, prosperava de uma maneira maravilhosa. Por isso que Pedro, eu ainda vou detalhar isso, talvez em janeiro do ano que vem, detalhar por que esses dias tão gloriosos da igreja em Jerusalém, de repente foram interrompidos. Foram interrompidos inicialmente pela perseguição que se levantou, que está registrada em Atos capítulo 8, depois da morte de Estevão. E depois foi levantada também a oposição do rei Herodes, e Tiago, o apóstolo Tiago, irmão de João, foi morto por Herodes. E Pedro foi preso, também estava prestes a morrer, mas Deus operou um milagre. Os anjos tiraram Pedro da prisão, e daí para frente, vocês veem, o Senhor prepara a Saulo de Tarso, e no capítulo 11, 12, pregam-se evangelho até aos gregos, e a igreja em Antioquia é levantada dentre os gentios. Barnabé foi enviada pela igreja em Jerusalém para cuidar daquela primeira igreja dos gentios, e ele leva Saulo e passa um ano lá, Saulo, e no capítulo 13 de Atos, Deus então envia Barnabé e Saulo para a sua obra.
Mas antes disso, Deus usa, no capítulo 10, o apóstolo Pedro, para abrir a porta da igreja para os gentios. Os gentios também receberam a palavra do Evangelho, e o Espírito Santo foi derramado sobre eles, e eles foram admitidos também para dentro do mesmo corpo, quando os judeus que creram no Senhor Jesus, em Atos capítulo 2, creram no Senhor Jesus. Portanto, irmãos, na igreja não há judeus, não há gregos. Na igreja nós somos todos membros do corpo de Cristo. E assim, quando Pedro volta da casa de Cornélio para Jerusalém, os que eram da circuncisão arguíram contra o apóstolo. Irmãos, isso é uma coisa grave. Quem é você para questionar a liderança? Questionou a liderança e acusaram que Pedro havia entrado na casa de incrédulos e havia comido com eles. Isso era uma falta grave para os judeus, porque os judeus no judaísmo não podem se associar aos gentios. Então, esse conceito do judaísmo, entre alguns da igreja em Jerusalém, começou a impedir a continuação dessa prosperidade da igreja em Jerusalém. Tanto é que quando Paulo e Barnabé saíram para a obra que o Senhor os enviou a fazer, os judaizantes de Jerusalém, que não concordavam que em vindo a fé, eles tinham que terminar com todos os costumes e tradições dadas por Moisés. E eles continuavam lutando pela necessidade da circuncisão e da observância da lei. E chegou ao ponto em que, quando Paulo e Barnabé voltaram da primeira viagem, eles perceberam que os judeus que subiram da Judeia foram perturbar em Antioquia, dizendo para os crentes gentios que não bastava apenas crer em Jesus para ser salvo, eles tinham que também praticar a circuncisão e observar a lei de Moisés para ser salvo. E impuseram mais uma condição da salvação. É totalmente antibíblico. Então Paulo e Barnabé foram até Jerusalém para discutir esse assunto. Aí nós vimos, irmãos, que Pedro deu o primeiro parecer, ele tinha clareza, mas faltava-lhe mais firmeza. E Tiago acabou sendo o conciliador e acabou permitindo daí para frente a convivência entre a lei com a fé. Criou-se em Jerusalém uma simbiose entre a fé com a observância da lei de Moisés. E isso é confirmado em Atos 21, quando Paulo volta na terceira viagem, passa por Jerusalém, foi recebido pelos presbíteros e não havia mais apóstolos. Onde estava o apóstolo Pedro com os demais? Não estavam mais lá. Então, a partir do momento em que os costumes dos judeus continuaram a conviver com a fé, irmão, isso deformou a igreja em Jerusalém. E não tinha mais espaço para Pedro falar a palavra profética. E a igreja em Jerusalém se deformou numa igreja que pratica a lei e pratica a fé. Irmãos, sumiram os milagres, prodígios, sinais, o poder da palavra sumiu. Onde estava a situação que prosperava nos primeiros dias? Isso acabou. E Pedro então até provavelmente teve que sair da Judeia.
ele saiu de lá, tanto é que em Atos 21 não se encontrou mais ele lá. O Senhor então teve que usar Paulo para avançar o evangelho no mundo dos gentios. Não é o assunto em pauta dessa mensagem. Então quero mostrar para vocês, irmãos, como é importante a palavra profética. Enquanto houver a palavra de Deus falada pelos apóstolos como ensinamento dos apóstolos, enquanto a igreja tem comunhão sobre essa palavra, a igreja prospera, o número de pessoas aumenta, dia a dia o Senhor acrescenta os que vão sendo salvos, e também o Senhor fazia milagres e sinais por meio dos apóstolos, e as coisas floresciam. Quando Satanás conseguiu abater a palavra profética, deformou a igreja. Portanto, irmãos, Pedro passou por isso pessoalmente. Então eu estou enfatizando aqui o que ele disse no final do capítulo 1 de 2 Pedro. Ele mostra a importância, porque ele viu o prejuízo da igreja de Jerusalém quando se extraiu, se tirou a palavra profética. Por isso ele disse, vocês, versículo 12, capítulo 1 ainda, versículo 12, por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da presente verdade, convosco já nela confirmados.